Capítulo 1. Aposta imprudente. Filipe, depois de ser vaiado pelos amigos enquanto tentava dizer-lhes alguma coisa, convida-os para passar a véspera e o dia de Santa Ana na ilha de Paquetá. Estou habilitado para convidá-los a vir passar a véspera e o dia de Santa Ana conosco na ilha de... Eu vou, disse prontamente Leopoldo. E dois, acudiu Fabrício. Augusto só guardou silêncio. Os argumentos de Filipe para convencer Augusto a ir à festa estavam esgotando-se. Ele não se interessou pelas condições de Dona Ana, 60 anos, pela lista de convidados, pela beleza da ilha. Mas, quando Filipe falou das primas, Joana, 17 anos, cabelos negros, Joaquina, 16 anos, loiras de olhos azuis, Augusto ficou vivamente interessado. Ainda havia de quebra a irmã, uma moreninha de 14 anos. Pronto, Augusto estava decidido. Ia visitar a avó de Filipe, passar 3 dias na ilha. Quando questionado sobre qual das 3 ele preferiria, resolveu que melhor era ficar com as 3. Augusto fez um discurso sobre a sua inconstância. Era volúvel, sim, mas era feliz. Nasceu então uma aposta. Filipe apostou que, ao final dos 3 dias de festa, Augusto, seu amigo, estaria apaixonado por uma de suas primas. E o prêmio? Ah, nem almoço, nem camarote, concluiu Filipe. Se perderes, escreverás a história da tua derrota. Se ganhares, escreverei o triunfo da tua inconstância. Redigiu-se então um documento assinado por Augusto e Filipe e tendo Fabrício e Leopoldo por testemunhas. Capítulo 2. Fabrício em apuros. Fabrício, por meio de longa carta, conta a Augusto sobre uma paixão platônica, romântica que resolveu experimentar seguindo os conselhos do próprio Augusto. Está namorando uma moça que por coincidência é a prima de Filipe, Dona Joana. O namoro toma-lhe boa parte da mesada. Tem que despender dinheiro para o Tobias, criado de Joana, para as entradas no teatro, para o papel em que escreve as cartas. No final da carta, Fabrício pedia que Augusto, nos 3 dias de festa que ia passar na ilha de Paquetá, fizesse corte a Dona Joana. Era estratégia para ele, Fabrício, alegando ciúmes, livrar-se desse amor romântico que só estava o deixando sem dinheiro. Capítulo 3. Manhã de sábado. Augusto chegou à ilha de Paquetá às 11 horas da manhã. Foi recebido por Leopoldo e Filipe. O autor faz uma breve descrição da paisagem e da casa. Augusto notou que, na sala, havia uma dúzia de jovens interessantes. Pareceu ao estudante um jardim cheio de flores ou um céu semeado de estrelas. Filipe apresentou seu amigo à sua avó e a todos que ali se encontravam. Primeira decepção de Augusto na ilha. Sentou-se ao lado de Dona Violante, uma velhinha feia, de conversa maçante, que o reteve por demoradas horas, contando-lhe a vida e as doenças. Capítulo 4. Falta de condescendência. Augusto negou-se terminantemente a ajudar Fabrício na farsa contra Joaninha. A moça estava apaixonada e Fabrício não tinha o direito de magoá-la. Os dois amigos então declararam guerra um ao outro durante os dias de festa. A primeira batalha estava marcada para a hora do jantar. Capítulo 5. Jantar conversado. O jantar contava com 26 pessoas, entre homens e mulheres. Dona Clementina, com voz de cronista, ia falando das moças com um tom de ironia. Quando se referiu à moreninha, era assim que Carolina era tratada na intimidade, conteve a língua e disse apenas o seguinte: ela é travessa como o beija-flor, inocente como uma boneca, faceira como o pavão e curiosa como uma mulher. Carolina impressionou a todos durante o jantar com sua prosa irônica e espirituosa. Impressionou, porém, de modo especial
Augusto. Ele que de início a achara feia, começava a vê-la com outros olhos. Começou então a guerra entre Fabrício e Augusto. A acusação principal daquele contra este era de frivolidade. O rapaz não conseguia ficar apaixonado por alguém por mais de 3 dias. Augusto rebateu. A culpa era de Fabrício, que lhe tirava as namoradas. O jantar terminou em brinde de champanhe. Cada mancebo brindou a letra inicial do nome de uma donzela por quem sentia paixão. Augusto brindou o alfabeto inteiro. Capítulo 6. Augusto com seus amores. Depois do jantar, todos os convidados foram passear no jardim, com exceção do alemão Keblerk, que ficou fazendo companhia às garrafas de vinho. Os pares foram se formando naturalmente. Augusto e Carolina caminhavam, porém separados. Ele a contragosto, ela por prazer. Fracassadas as tentativas de companhia, Augusto achou finalmente uma senhora que teve piedade dele, Dona Ana, avó de Carolina. Em companhia tão confiável, Augusto confessou que já amava uma mulher, por isso era inconstante com as demais. Entraram numa pequena gruta, isolando-se das outras pessoas, e Augusto preparou-se para contar pela primeira vez a história dos seus amores. Capítulo 7. Os dois breves, branco e verde. Augusto tinha 13 anos quando conheceu numa bela praia do Rio de Janeiro uma menina que não tinha talvez 8 anos. Rapidamente tornaram-se amigos e começaram a brincar na areia, fazendo 1000 travessuras. Ela, em dado momento, disse-lhe que, quando crescessem, haviam de se casar. Passaram a tratar-se então de meu marido e minha mulher. Nós estávamos como 2 antigos camaradas quando fomos interrompidos em nossas travessuras por um outro menino que para nós corria chorando. O menino pedia para que ajudassem o pai, que estava morrendo num casebre próximo. Ao redor do ancião moribundo, a família chorava. Os 2 meninos, descobrindo que também a fome podia matar, deram esmolas para a família pobre. O velho, em sinal de agradecimento, previu que os 2, no futuro, iam se casar. Para provar que não era delírio, fez ali uma troca de presentes. Deu ao menino um breve branco, contendo uma esmeralda da menina. A ela deu um breve verde, contendo um camafeu do menino. Abençoou a união dos 2 e pediu que eles fossem embora para não ver um pobre velho morrer. Já era tarde e o casal de meninos separou-se sem sequer perguntar o nome um do outro. Pareceu a Augusto que, enquanto contava essa história a Dona Ana, alguém ouvia na entrada da gruta. Ele foi averiguar e viu apenas Carolina, que quieta, ali perto meditava. Capítulo 8. Augusto prosseguindo. Apesar de Dona Ana querer tomar a palavra, Augusto continuou a história que iniciara. O pai dele, no mesmo dia à noite, descobriu o destino do camafeu ao ler a história que o próprio Augusto escrevera num papel. O velho da praia morreu no outro dia, e o pai de Augusto custeou as despesas do funeral e amparou financeiramente a família. Augusto nunca mais encontrou a sua mulher. Não a tirou, porém, da alma e do pensamento. Aos 18 anos, começou a se envolver com outras. Primeiro, uma morena que o deixou por um velho de 60 anos. Depois, uma moça branca e corada que o namorava apenas para se divertir. Veio outra de cor pálida que se correspondia tanto com ele quanto com o primo dela, um tal de Jorge. Nasceu então o propósito de Augusto de amar
todas as mulheres sem ser fiel a nenhuma delas. Talvez até ficar solteirão. Capítulo 9. A senhora Dona Ana com suas histórias. Dona Ana, depois de ouvir Augusto com paciência, contou-lhe a história de 2 índios, uma tamoia de nome Arri e um guerreiro de nome Auetim. A índia ficou perdida de amores pelo guerreiro, mas este a ignorava sempre. Então ela começou a chorar e a cantar para despertar a sua atenção. O guerreiro Auetim, porém, não conseguiu vê-la nem ouvir o seu canto. As lágrimas foram amolecendo a rocha e devagar formando a fonte que hoje é perene. O guerreiro, à medida que foi absorvendo a água da gruta, foi descobrindo que amava a índia tamoia. Uniram-se para sempre. Dona Ana explicou a Augusto que, ainda hoje, existe a crença de que a água da fonte faz de quem bebe um apaixonado por alguém da ilha. Pela 3ª vez, Augusto teve o pressentimento de que alguém ouvia sua conversa com Dona Ana. Ao averiguar, apenas viu Carolina, que parecia preocupada com outras coisas. Capítulo 10. A Balada do Rochedo. Ao saírem da gruta, Augusto viu Carolina sobre o rochedo da fonte. Olhava para o mar e cantava a balada da Índia Arri. A balada contém 23 estrofes, com versos hexassílabos, e a leitura é meio cansativa. Capítulo 11. Travessuras de Dona Carolina. Quase todos os rapazes que estavam na ilha estavam gostando de Carolina. A primeira travessura da moça foi apertar os dedos de Fabrício contra os espinhos de um talo de rosa, ferindo. Augusto e Fabrício tentaram fazer as pazes. Num incidente hilário, Fabrício caiu na grama e Augusto teve a calça branca manchada de café. Capítulo 12. Meia hora embaixo da cama. Filipe levou Augusto ao banheiro para tentar tirar a mancha da calça e da camisa. O anfitrião incentivou o amigo a ir trocar-se no gabinete das mulheres, falando de cremes, espelhos, perfumes e outras coisas tentadoras. Augusto foi, mas se despira. Porém, várias moças entraram no gabinete, obrigando o estudante a recolher-se debaixo de uma cama ao fundo do quarto. O desespero aumentou quando Dona Joaninha, Dona Quinquinha, Dona Clementina e uma outra por nome Gabriela resolveram ir para o compartimento onde ficava a cama. As 4 puseram-se então a falar mal das outras moças, a contar vantagens amorosas e, para surpresa de Augusto, a depreciá-lo por conta de sua sabida inconstância. De repente, ouviu-se um grito de dor lá fora. Alguma coisa acontecera a Dona Carolina. As 4 moças retiraram-se às pressas e Augusto, aproveitando a confusão, escapou sem ser visto. Vamos lá para a primeira questão? Com base na leitura e análise do livro A Moreninha, classifique as afirmações seguintes de verdadeira ou falsa. 1. Augusto e Carolina, quando criança, viram um pobre velho morrer na praia. Antes da morte, o moribundo previu que os dois, no futuro, iriam se casar. Afirmação 2. Antes de conhecer Carolina, Augusto jamais se envolveu com outra mulher, fiel à promessa feita na infância. E aí, afirmação 1 e 2 são verdadeiras ou falsas? Capítulo 13. Os 4 em conferência. O grito de dor de Carolina foi em função de ver Paula, sua ama, caída no jardim. A boa senhora resolveu seguir os brindes do alemão Kebleck
e terminou embriagada. Os estudantes, Felipe, Fabrício, Leopoldo e Augusto, logo descobriram a doença de Dona Paula. Para não contrariar Carolina, inventaram uma conferência. Um por vez, fizeram desfilar coisas absurdas sobre a doença e sobre o tratamento a ser adotado. O último a falar foi Augusto, que logo teve a preferência de Carolina para cuidar da enferma. Capítulo 14. Pedilúvio sentimental. Enquanto todos se divertiam, Augusto mostrava desagrado porque não via Carolina no salão. Foi ter com Dona Ana, que indicou o paradeiro da neta, o quarto de Paula. Augusto foi até lá e viu uma cena encantadora. Carolina, ternamente, dava os escaldapés na ama de leite. Augusto juntou-se a ela, tomando-lhe o lugar e completamente o trabalho. Saíram dali para o salão de mãos dadas. Capítulo 15. Um dia em 4 palavras. Metade do dia seguinte, os convidados da ilha gastaram-na em atividades corriqueiras. Houve até o julgamento de Carolina por ter dado morte a uma flor de propriedade de Augusto. A criminosa foi sentenciada a dar um beijo no dono da flor e, à frente de todos, pedir perdão ao estudante. Apesar dos protestos das juradas que queriam um beijo, Augusto concedeu-lhe o perdão e beijou-lhe a mão. Capítulo 16. O Sarau. O autor descreve neste capítulo uma festa típica da sociedade carioca dos meados do século XIX. Especial importância é dada a Carolina, a vivacidade, o traje, o diálogo inteligente com Augusto. Ao final da festa, Augusto havia feito declaração de amor a 4 moças: Dona Quinquina, Clementina, Joaninha, Gabriela. As 4 combinaram então uma vingança. Escreveram um bilhete convidando o conquistador para um encontro com uma delas ao amanhecer no banco da relva da gruta. Capítulo 17. Foram buscar lã e saíram tosqueadas. Augusto, indo pegar o casaco, encontrou no bolso o bilhete em que era convidado para estar na gruta ao amanhecer. Em outro bolso encontrou, surpreso, outro bilhete. Alguém o advertia sobre as 4 moças que dele queriam zombar lá na fonte. Meio em dúvida, compareceu ao encontro. Sem deixar que as moças tomassem a iniciativa de agredi-lo, Augusto, depois de beber da água que permitia revelar segredos, começou a dissertar sobre as moças presentes. Augusto levou-as à fonte, uma de cada vez, e ali, em nome da fada, revelou-lhes segredos que colhera enquanto esteve debaixo da cama, lá no capítulo 12. As moças ficaram assustadas, crendo deveras que o moço possuía algum poder sobrenatural após beber a água da fonte. Ele já se achava sozinho e vitorioso quando uma voz veio assustá-lo. Agora, senhor Augusto, é chegada a sua vez. A voz era de Carolina, que ao fundo da gruta confessou que estava ali para vingar, em nome da fada, as zombarias feitas às 4 moças. Esse é o capítulo 18. Achou quem o tosquiasse. Depois de beber da água, Carolina perguntou se Augusto queria saber do passado, do presente ou do futuro. Principiou com o passado. Falou-lhe da promessa que ele fizera a uma menina da infância, das várias decepções amorosas que se seguiram. Enfim, tudo que ouvira claro quando Augusto contou seus segredos a Dona Ana. Augusto não sabia se acreditava em tudo quanto ouvia, mas a verdade é que Carolina desfilava verdades bem íntimas do estudante. Tudo terminou quando ele resolveu duvidar de vez da veracidade das adivinhações. Terminou confessando a Carolina que estava apaixonado. Quando ia dizer o nome da moça, ela alertou que alguém o vigiava na entrada da gruta. E foi ver quem era, e quando voltou,
ela havia desaparecido. Capítulo 19. Entremos nos corações. Na cidade, Augusto não consegue concentrar-se nos estudos. Os olhos estão nos livros, mas o pensamento está na ilha, em Carolina. A menina enfeitiçou-o deveras. Ele não sente vergonha de admitir que está amando. Na ilha, Carolina perdeu a sua habitual alegria. O mau humor da menina era visível e contagiava todos em redor. Também admitia em silêncio que estava amando Augusto. O capítulo termina com a notícia dada por Felipe de que Augusto passara o domingo na ilha. Carolina chora de prazer. Capítulo 20. Primeiro domingo. Ele marca. Augusto foi muito bem recebido na ilha. Dona Ana mostrava-se feliz. Carolina não cabia em si de contentamento. Felipe estava contente com a presença do amigo. Carolina tentou dar aulas de bordado para Augusto. Era uma boa desculpa para os dois ficarem juntos. Terminadas as lições, o aprendiz prometeu à mestre um nome bordado por suas próprias mãos. Na despedida, ficou o compromisso de se verem no próximo domingo. Capítulo 21. Segundo domingo. Brincando de bonecas. Augusto, domingo cedinho, chegou à ilha. Carolina esperava-o no rochedo e só desceu de lá para recebê-lo. Na sala, quis logo saber se o aprendiz bordou o nome prometido. Ele exibiu um belo lenço com o nome de Carolina, bordado nos 4 cantos. Trabalho de perfeição admirável. Em vez de elogiar, a mestra zangou-se. Compreendeu logo que o trabalho fora feito por outra mulher. Chegou a chorar e a rasgar o lenço numa típica cena de ciúmes. O aprendiz explicou que uma mulher realmente fizera o trabalho, mas uma mulher idosa. Encerradas as lições de bordado, Carolina convidou Augusto para conhecer-lhes as bonecas. Ele logo se habituou com os nomes, com as roupas, com o parentesco que havia entre elas. Em passeio pelo jardim, Augusto confessou que amava Carolina. Ela quase retribuiu a confissão, mas se conteve. Penúltimo capítulo. Capítulo 22. Mau tempo. Depois de saber que era amado, Augusto deparou-se com a presença do pai. O velho já sabia de muitas coisas, principalmente das aulas a que o filho estava faltando. Vieram os conselhos, as recriminações. A semana esvaziava-se e o pai de Augusto não mostrava sinais de que iria embora. No sábado, o estudante pediu permissão ao pai para ir passar o domingo na ilha e recebeu um não categórico. Mais ainda, Augusto foi trancado no quarto, não dormiu e no outro dia amanheceu abatido e doente. Veio o médico e o estudante confessou-lhe as moléstias de amor. Os remédios mostravam-se inúteis. 3 dias depois, Augusto definhara a olhos vistos, preocupando a todos. O velho, então, temendo a morte do filho, fez-lhes as vontades. Vamos para o último capítulo desse livro, A Moreninha? Capítulo 23. A Esmeralda e o Camafeu. No sábado, Dona Ana tentou confortar Carolina, contando a ela que Augusto não viera porque fora atacado por grave enfermidade. Tranquilizou-a, dizendo que a doença já se fora e que o moço estava em plena recuperação. No domingo, cedinho, Carolina pôs-se a cantar a balada da Índia a rir, em cima do rochedo. O barco esperado chegou, trazendo Augusto e seu pai. Depois de longa conferência entre Dona Ana e o pai de Augusto, os 2 namorados foram chamados. Quando a Moreninha foi questionada sobre querer ou não casar-se com Augusto, prometeu responder em meia hora, depois de ir consultar a fonte da gruta. Augusto, depois de uns instantes, foi ter com ela. Ali, depois de algumas maldades de Carolina, os 2 provaram que eram as 2 crianças
que haviam trocado juras de amor lá na infância. Epílogo. Felipe, Fabrício e Leonardo chegaram logo depois à ilha. O próprio Felipe tratava dos arranjos para o casamento da irmã. Em conversa amigável, contaram que, naquele domingo 20 de agosto, completava um mês desde o dia da aposta inicial. Augusto estava devendo, pois, um romance. Quando questionado sobre o assunto, respondeu: "Já está pronto." Como se intitula? A Moreninha. Olá pessoal, aqui é o professor Gerlon que vem testar seus conhecimentos depois desse resumo completo da obra A Moreninha. Vamos para a nossa segunda pergunta? A primeira já aconteceu aí durante o resumo. Faço a seguinte pergunta. Com base na leitura e análise do livro A Moreninha, classifique as afirmações seguintes de verdadeiras ou falsas. Afirmação 1. O livro não termina em casamento, porque o pai de Augusto propõe que a cerimônia só se realize quando o filho estiver formado em medicina. Afirmação 2. O livro mostra a vitória do amor, mesmo contra a vontade dos adultos, o pai do Augusto e a avó de Carolina. Eles se casam. E aí, essas afirmações são verdadeiras ou falsas? Vamos para a terceira questão? Com base na leitura e análise do livro A Moreninha, classifique as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas. Afirmação 1. Um bilhete de Carolina evitou que Augusto fosse motivo de zombaria na gruta. O estudante, sabendo do plano das moças, não compareceu ao encontro. Afirmação 2. Joaninha, Quinquina, Clementina e Gabriela pegaram Augusto nu no banheiro das mulheres. O escândalo foi abafado por Felipe. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos lá para a quarta e última questão. Sobre o romance A Moreninha, eleja a afirmativa com informações falsas. Alternativa A. A narrativa na terceira pessoa permite ao narrador saber os segredos mais íntimos de seus personagens. B. A idealização da mulher é característica romântica perceptível no livro. C. O predomínio da emoção sobre a razão fica evidente quando Augusto abandona a faculdade de medicina para se casar com Carolina. D. As jovens que aparecem no romance são todas bonitas, perfeitas e encantadoras, idealizadas. E. Entre a razão do pai de Augusto e a paixão arrebatadora do estudante, venceu a segunda. Pessoal, aqui é o professor Gerlon para agradecer a todos vocês, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado especial, tá? Fazer esse resumo deu trabalho, elaborar essas questões, tudo aqui foi trabalhoso, mas foi feito com cuidado para você que quer estudar, que está fazendo vestibular, e boa sorte na sua caminhada.